dos livros e classificadores obrigatórios. Artigo 20. Haverá em cada serventia judicial repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, um livro de visitas e correições, no qual serão lavrados os respectivos termos. Artigo 21. Na última folha utilizada dos autos, livros e classificadores que examinar, lançará o juiz corregedor permanente o seu visto de correição. Artigo 22. Poderá o Corregedor-Geral de Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral ou o juiz corregedor permanente determinar que livros classificadores e autos sejam transportados para onde estejam, a fim de aí serem examinados. Artigo 23. A Administração Geral do Fórum manterá os seguintes livros. Inciso 1. Registro de feitos administrativos. Inciso 2. Registros de portarias e ordem de serviço, com índice. Inciso 3. Registro de decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Inciso 4. Protocolo de autos e papéis em geral. Inciso 5. Suprimido. Parágrafo 1º. A abertura, escrituração, autenticação e encerramento dos livros previstos neste artigo observará as disposições previstas na subseção 1 da seção 6 do capítulo 3 destas normas de serviço, inclusive no que concerne à sua organização em folhas soltas. Parágrafo 2º. O livro de registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc., será dispensado tão logo possibilitado o registro e controle pelo sistema informatizado oficial. Parágrafo 4º. A Administração Geral do Fórum será responsável pelo controle patrimonial de todos os bens existentes no edifício do Fórum, com registro de objetos móveis e pertencentes do Estado, em sistema informatizado apropriado para tal. Artigo 24. A Administração Geral do Fórum manterá os seguintes classificadores. Inciso 1. Para cópias de ofícios expedidos. Inciso 2. Para ofícios recebidos. Inciso 3. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Parágrafo único. Aplicam-se aos classificadores previstos neste artigo as disposições constantes da subseção 2 da seção 6 do capítulo 3 destas normas de serviço. Artigo 25. Implantado o sistema de controle de ponto biométrico, as duas fichas individuais, modelo próprio, utilizadas anteriormente para cada funcionário da comarca, uma para controle de frequência e outra para transcrição resumida de todas as ocorrências pertinentes à vida funcional, permanecerão arquivadas na seção ou diretoria da Administração Geral, ou na unidade de lotação do servidor, para eventual consulta ou expedição de certidão pelo prazo de 5 anos, findo o qual serão entregues ao servidor para a guarda. Capítulo 3 dos ofícios de justiça em geral. Seção 1. Disposições iniciais. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada, ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade.
Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei 10.048, que disciplina o atendimento prioritário. Seção 2 das atribuições. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços de fórum judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1º. Nas comarcas e fóruns distritais, com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria, e nos termos da lei do Arquivo Geral. Parágrafo 2º. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Seção 3. Dos escrivães judiciais e demais servidores. Artigo 30. Para o aprimoramento dos serviços judiciais, os escrivães judiciais dos ofícios de justiça de primeira instância, inciso 1, criarão ambiente de motivação, demonstrando à equipe de trabalho a importância do Poder Judiciário para a sociedade. Inciso 2, fomentarão a melhoria permanente e contínua dos serviços desempenhados, estimulando a participação de todos os servidores nessa busca. Inciso 3, assegurarão o compartilhamento de conhecimentos relativos ao serviço entre os membros da equipe, bem como incentivarão o constante aperfeiçoamento e aprendizado dos servidores. Inciso 4, estimularão relações baseadas na ética, confiança, cooperação dentro do ambiente de trabalho. Inciso 5, tratarão respeitosamente aqueles que lhes são subordinados e assegurarão o tratamento respeitoso entre os servidores. Inciso 6, orientarão os servidores no adequado desempenho de suas funções, supervisionarão o serviço sob seu comando e adotarão as medidas necessárias em caso de faltas funcionais. Inciso 7. Alinharão ações e atividades do ofício de justiça à missão e aos objetivos institucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inciso 8. Levarão ao conhecimento dos órgãos competentes as dificuldades encontradas e as melhorias sugeridas, quando lhes faltar competência para resolvê-las. Inciso 9. Agirão com proatividade, participando possíveis problemas e adotando medidas corretivas. Inciso 10. Desempenharão suas funções com assertividade, responsabilidade, imparcialidade, dinamismo e empatia. Inciso 11. Otimizarão e zelarão pelos recursos materiais postos à disposição da unidade judicial. Inciso 12. Manterão permanente diálogo com os juízes, informando-os sobre eventuais problemas e dificuldades concernentes. A linha A, ao atendimento do público externo. A linha B, a existência de superposição de atribuições, procedimentos desarticulados e interações deficientes entre os diversos órgãos. A linha C, há procedimentos muito complexos ou pouco organizados. A linha D, a defasagem de normas expedidas pelo Tribunal de Justiça. A linha E, ao treinamento ou insuficiência
do número de funcionários. A linha F, aos recursos materiais disponibilizados. A linha G, a utilização do sistema informatizado oficial. A linha H, ao cumprimento dos objetivos institucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inciso 13, atenderão ao bom atendimento do público externo, partes, advogados e população em geral, de modo a facilitar o acesso de pessoas em situações de vulnerabilidade, deficientes físicos, idosos, gestantes, entre outros. Assegurarão o tratamento educado e condigno aos usuários e zelarão pela qualidade e rapidez dos serviços prestados pela unidade judicial.